Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso quadro Em Frente à Banca, onde nós exploramos questões de provas anteriores ou para revisar um conteúdo ou para aprender algo novo. E hoje nós vamos ver uma questão que cobrou sobre os sintomas e estágios da sífilis. Você sabe qual que é a diferença entre sífilis primária, secundária, latente e terciária? Se você não sabe, hoje você vai aprender aqui junto comigo. Então fica ligadinho porque esse tema despenca nas provas e você vai entender com facilidade. Antes de prosseguir para o nosso vídeo, eu quero apenas te informar que lá no nosso site você encontra vários materiais focados na sua aprovação. Materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. São materiais direcionados para concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Para você conhecer os nossos materiais, é só acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos partir para a resolução de uma questão que cobrou sobre os estágios da sífilis. Então vamos ver aqui a nossa questão de hoje. Nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca IBFC para a Prefeitura de Cuiabá para o cargo de técnico de enfermagem. Uma questão super atual do ano de 2023. Aqui nós temos uma lacuna, então o enunciado começa com A, é caracterizada pelo período em que não se observam sinais ou sintomas. O diagnóstico faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, pede aqui a afirmativa correta, beleza? É importante destacar isso aqui, tá? E a gente tem, então, as afirmativas. Você vai observar as alternativas: sífilis primária, sífilis latente, sífilis secundária, sífilis terciária. E aí você vai perceber que é uma questão que está cobrando sobre os estágios, né, da sífilis. Vou colocar para você agora essa questão em tela cheia, para você dar um pause aí na sua tela e tentar resolver a questão antes de vir aqui acompanhar a resolução. Então, olha só, tela cheia, dê o seu pause, resolva a questão. Ok? Voltando então para a nossa resolução. Eu sempre falo para vocês que quando você tem o conhecimento, quando o conteúdo está aqui, a resposta certa salta nos seus olhos. Na hora da prova, ela fica ali, ó, piscando para você. Me escolhe, porque você tem o conhecimento. Então, na hora que você pega uma questão como essa, a alternativa certa, ela já salta ali nos seus olhos. Por isso, a gente vai primeiro já revisar esse conteúdo. Vamos ver aqui os estágios da sífilis e os sintomas de cada um desses estágios, para depois a gente voltar para a análise dessa questão. Então, primeiramente, eu quero apenas reforçar para você que a gente está falando aqui da sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, é uma IST, que é causada aqui pela bactéria Treponema pallidum, tá? Deixa eu colocar aqui para você o nome, porque também tem várias questões que cobram qual é a bactéria, o micro-organismo envolvido aqui na sífilis. A gente tem, então, a sífilis sendo manifestada basicamente em 4 estágios, tá? A sífilis primária é caracterizada aqui pela presença de uma lesão que basicamente é uma lesão que a gente vai chamar de cancro duro. Então, na sífilis primária, a gente tem uma ferida que geralmente é única, então a gente tem uma única lesão aqui na sífilis primária, no local de entrada da bactéria. Então, onde a bactéria entrou, onde a bactéria se infiltrou, é onde a gente vai ter ali a ferida da sífilis primária. Então, essa ferida pode estar localizada no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus ou outros locais da pele. A gente viu que é uma infecção aqui, ó, sexualmente transmissível. Então, está relacionada à prática sexual e a entrada da bactéria, né, o local de entrada dessa bactéria, vai também estar relacionada ali ao ato que foi realizado. Por onde que essa bactéria entrou, tá? Então, dependendo do local, é justamente onde a gente vai ter a ferida se instalando. Aqui, no caso da sífilis primária, geralmente essa lesão aparece entre 10 e 90 dias depois do contágio, ou seja, depois de ter tido contato ali
com a bactéria. Essa lesão que está presente na sífilis primária é rica em bactérias e é chamada de cancro duro. É uma lesão que tem uma característica específica, né, justamente pela quantidade de bactérias que tem ali no local. Normalmente é uma lesão que não dói, não coça, não arde, não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas, né, que são aqueles caroços lá na região da virilha. Mas é uma ferida que desaparece sozinha, independentemente de tratamento. Nós temos então a sífilis secundária. Na sífilis secundária, a gente vai ter a presença de lesões de pele, mucosas e linfadenopatia generalizada. Então é uma fase já sintomática da doença, tá? Aqui a gente vai ter realmente sintomas. Na sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial, ou seja, entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento daquela lesão que começou lá na sífilis primária, lá no estágio inicial, ok? Podem surgir manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões também são bastante ricas em bactérias. Então, olha só a diferença aqui das regiões, né? Aqui a gente já pode ter as lesões na palma das mãos e na planta dos pés. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Então, a gente já tem sinais aqui, ó, de um processo infeccioso, né, com a presença da febre. A gente já tem uma sintomatologia instalada aqui e evidente. As manchas desaparecem em algumas semanas, independentemente também de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. Então, as lesões desaparecem e o paciente fica com aquela impressão de que já passou e que ele está curado da sífilis, tá? Nós temos, então, depois o outro estágio, que é a sífilis latente. A sífilis latente é a fase assintomática da sífilis, ou seja, o que é assintomático? É sem sintomas, né? Então, a sífilis latente é uma fase em que o indivíduo não apresenta sintomas da sífilis, então não aparecem sinais ou sintomas aqui. Professora, se não tem sintomas, como que vai ser feito o diagnóstico da sífilis latente? O diagnóstico aqui, gente, vai ser feito com base na reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, que são testes realizados para detectar a sífilis. Então, a gente só vai conseguir detectar através dos exames, realmente. A maioria dos diagnósticos ocorre, inclusive, nesta fase, porque é quando a doença está clinicamente silenciosa, né? O paciente não tem nenhum sintoma. Então, geralmente, né, a maioria dos diagnósticos de sífilis acontecem nessa fase. O indivíduo nem sabe que tem sífilis porque ele está na fase latente, ele não tem sintomas. A sífilis latente, ela é dividida em duas classes. A gente tem a sífilis latente recente, que é aquela que envolve até 1 ano de infecção, e latente tardia, que é aquela que tem mais de 1 ano de infecção. A duração dessa fase é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária. Então, a partir do momento que começa a apresentar sintomas, o indivíduo está saindo dessa fase latente, porque a fase latente é sem sintomas. Então, essa fase latente, ela pode ser interrompida a partir do momento que o indivíduo começa a ter sinais e sintomas lá das formas secundária ou terciária da sífilis. E aí, então, a gente tem a sífilis terciária, que é caracterizada aqui pela manifestação de lesões graves em órgãos internos, sistema nervoso e cardiovascular. A sífilis terciária é uma fase tardia da doença. É uma fase que ocorre geralmente depois da sífilis secundária. A sífilis terciária pode, então, surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção. Olha só quantos anos, né, já se passaram, tá? Então, esse estágio da sífilis terciária pode se manifestar entre 1 a 40 anos após o início ali da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar aqui o indivíduo à morte. Então, a gente está falando de uma situação que apresenta maior gravidade. A gente tem lesões muito mais agravantes aqui, né? Porque a gente já está falando de lesões cardiovasculares
e neurológicas. Então é importante você se atentar a essas informações, porque a característica, né, de cada uma dessas fases é bastante recorrente em provas. Então, resumindo, uma pessoa pode ter sífilis e não saber? Sim, porque ela pode estar na fase latente da doença, tá? A doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar ali latente no organismo da pessoa. Por isso que é importante, né, orientar os pacientes, as pessoas, a se proteger, a fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar da maneira correta o mais precocemente possível. Então agora você já entendeu os estágios da sífilis, vamos voltar para a nossa questão para a gente analisar ali o enunciado, tá? Então nós vimos que a banca cobra algum tipo de sífilis, né, que é caracterizada pelo período em que não se observam sinais ou sintomas. Qual que é o estágio da sífilis em que a gente não tem sinais ou sintomas? O diagnóstico faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, ou seja, a gente não consegue diagnosticar pelas lesões porque não tem sintoma, não tem nada evidente, então a gente só consegue diagnosticar esse tipo de sífilis pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos. Então, se o teste der ali positivo, reagente, aí a gente vai saber que o indivíduo está com sífilis. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio, porque é um estágio em que a doença está clinicamente silenciosa. Qual que é esse estágio, gente? Você é aluno em frente, você acabou de assistir essa aula, ó, a resposta certa vai saltar nos seus olhos. Olha as afirmativas. Sífilis primária? Não, a gente já viu que sífilis primária é uma fase em que a gente já tem lesões, né, presentes, tá? Sífilis latente, perfeito, né, gente? A gente viu que na sífilis latente, a gente tem uma fase assintomática da doença, onde a gente não observa sinais ou sintomas. E o diagnóstico é realmente realizado apenas pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos. Então, olha só, se você é aluno em frente, assistiu essa aula, você gabarita tranquilamente essa questão. E aí você já vai saber que não é a sífilis secundária, muito menos a sífilis terciária, que é a fase tardia da doença. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você teve informações importantíssimas para se garantir na hora da prova. Como eu falei para você, lá no nosso site você tem vários materiais que são focados na sua aprovação. Você vai ter muito mais questões para treinar, muitos conteúdos para você realmente turbinar os seus estudos. Acesse o nosso site, conheça também os nossos materiais. Enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.